Então, gente, vamos iniciar com história, tá certo? O conteúdo de história dessa semana, né? Já que a gente vai trabalhar com apostila e também com videoaulas, né? Ninguém vai para a escola essa semana, então dá para a gente esticar um pouquinho o conteúdo, né? Então, o que é que eu pretendo trabalhar com vocês? Nesse primeiro vídeo, né, eu vou falar sobre a questão do surgimento da agricultura em si, certo? E as consequências que trouxe para a humanidade. Num segundo vídeo, né, num segundo momento, mas que também vai ser entregue nesta aula ainda, é assunto desta aula, desta sexta-feira agora, né, dia 3 de maio de 2024, né, nós vamos tratar sobre a organização dos primeiros povos, sobre o surgimento da democracia e também sobre o surgimento, né, das leis, né? Vamos tratar sobre isso. Bom, então, vocês lembram, né, que nas aulas passadas a gente vinha falando sobre a questão do surgimento, né, dos primeiros seres humanos, né, que foi lá na África, né, há cerca de 200 mil anos, né, atrás, e que ao longo do tempo, né, esses povos começaram a se espalhar, né, por todo o mundo, né, surgiram na África, mas começaram a se espalhar por todo o mundo, né? Num processo que iniciou-se há 70 mil anos atrás e durou 50 mil anos, né? O homem caminhando da África até os outros continentes, né? Estão lembrados que a gente viu isso? Nessa ocasião a gente falou que esses povos, eles eram povos nômades, né? Ou seja, eram grupos de pessoas, né, que não tinham residência fixa num local e viviam se mudando constantemente. Estão lembrados disso? Pois bem, com o passar do tempo, eita, bati aqui no ring light, tremeu, mas sem problemas. Com o passar do tempo, né, os seres humanos, né, alguns desses grupos nômades, né, eles foram desenvolvendo capacidades de plantar algumas frutas, algumas verduras, né? Eles enxergaram a necessidade de cultivar o próprio alimento, né? Isso ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás, né? E esses povos, como eles pararam, se fixaram no local, né? Acharam aquele local ali bacana, que dava para cultivar aquelas frutas e aquelas hortaliças que eles queriam, né? E ali eles, de certa forma, foram se fixando, né? Eles foram formando as primeiras aldeias, né? Os primeiros grupos, né? E conforme a gente já falou, né, as moradias deles agora não seriam mais só em cavernas, né? Passariam a ser também em tendas, né? Essas tendas eram criadas sobretudo com couro de animais, né? Então, a partir desse momento, o ser humano ele começou a deixar de ser nômade, ou seja, ele começou a deixar de estar se mudando de um lado para o outro para se fixar num lugar só, né? E aí ele passou a ser sedentário, né? Nos tempos atuais, quando a gente fala em sedentarismo, né, tem até um tom pesado, né? Porque quando se fala em sedentarismo, hoje em dia, na modernidade, né, no termo popular, a gente usa esse termo para uma pessoa que não pratica atividade física, que está sempre parada, né, que não sai do canto, né, não se movimenta, não movimenta o corpo, né? Não movimenta não porque não pode, mas porque não quer praticar nenhuma atividade física. Porém, em
história, né, vocês guardem isso, quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando do momento em que os povos humanos começaram a se fixar nos locais. É o momento que começaram a surgir as aldeias, depois das aldeias começaram a surgir as cidades e a população foi crescendo e foi se firmando num local só, tá bom?